Vamos estar fazendo a leitura do texto? Amém? João 14, versículo 1. O texto diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou moradas, né? Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, olha isso aqui, presta bastante atenção que eu vou seguir. Eu vou ler um pouco mais, tá? Mas eu queria frisar essa última frase que Jesus diz aqui nesse pedacinho, tá bom? Para que vocês estejam onde eu estiver. Você quer estar, Mariana, onde Jesus está? Você quer estar, Miguel, onde Jesus está? Juliana, você quer estar onde Jesus está? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, vamos dizer esse junto, que isso aqui todo mundo sabe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Que coisa linda. Feche os seus olhos, faça a sua oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. Amém? Já vai agradecendo a Deus aí pela palavra dessa noite. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos para que no nome de Jesus o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado para que nós não venhamos submeter a Tua palavra ao que nós achamos, mas que nós venhamos ter certeza com base na Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 passos para uma vida plena. Todo mundo quer ter uma vida plena. A gente já vem aí há alguns domingos pensando a respeito disso. A gente já tem algumas convicções sobre o que significa ter uma vida plena. E a gente normalmente fica assim, né? Tá, o que eu tenho que fazer para ter uma vida plena? O que eu tenho que fazer para ter uma vida plena? Se a gente não entender o que é ter uma vida plena, a gente vai dar murro em ponta de faca, né? Vai enxugar gelo, vai tentar tapar o sol com a peneira, ou seja, um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum, tá? A Bíblia ela é enfática quando ela nos traz que o conceito de vida plena é viver plenitude com Deus, é estar em Cristo. Já parou para pensar na diferença das duas expressões, Elane? Pensa aqui comigo, vamos fazer um esforço. A diferença de estar com Cristo, de estar em Cristo. Estar com Cristo, eu vejo Cristo do lado de fora. Certo? Talvez caminhando lado a lado, e isso por si só já é lindo. Ter Jesus ao seu lado caminhando. Mas a Bíblia ela é enfática também quando fala de viver uma vida em Cristo. Ou seja, a gente inserido na vida de Cristo. Agora, o que significa viver a vida de Cristo? O que significa? A gente pode trazer algumas imagens para pensar a respeito de o que significa viver a vida de Cristo. Alguns vão pensar assim, deve ser a vida eterna, né? Deve ser assim, a oportunidade de viver tão pertinho do lado de Deus, onde nem a morte alcança. Também é. Mas eu queria que a gente fizesse um esforço ao longo de toda essa reflexão para pensar coisas como, por exemplo, salvação, com vida com Deus, como algo para além de não morrer mais, vida eterna, não morrer mais, tá? E para além de uma ideia de que viver com Deus
é fugir do inferno. Eu já pude compartilhar um pouco com vocês que essa ideia de correr para os braços de Deus com medo do inferno talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Porque qualquer um que te ofereça a ideia, a proposta, tá, de que pode também te livrar do inferno, pode ser que ao invés de abraçar a Deus, você abrace uma outra proposta qualquer que supostamente vai te oferecer o mesmo. Todas as outras religiões, de certa forma, oferecem isso. Nenhuma delas diz assim, ó, você vai para o inferno, não tem como te salvar. Todas as religiões vão dizer o seguinte, tá? Se você fizer exatamente como essa religião está dizendo que é para fazer, você não vai para o inferno. Você vai viver no céu, você vai reencarnar, você vai virar um anjinho, você vai virar uma estrelinha. Todas as religiões oferecem isso. Então, se a gente abraça a caminhada com Deus, conforme Cristo oferece, como uma proposta para fugir do inferno, pode ser que uma hora a gente não consiga distinguir a proposta que Cristo faz e a proposta que outras religiões fazem. Por quê? Nesse texto, Jesus ele é categórico quando ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele bate o martelo. Bum! Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas com base em que Jesus pode afirmar isso? E por que o que Jesus oferece, nós podemos dizer que é diferente do que, por exemplo, outras propostas religiosas oferecem? Essas são as perguntas de hoje. Tá? Essas são as perguntas de hoje. Antes da gente esmiuçar um pouquinho o texto e tirar algumas lições para ter respostas para essas perguntas, deixa eu só passar um panorama para vocês. Tá? É importante que a gente entenda por que as coisas estão escritas exatamente assim na Bíblia. Amém, irmã Lia? Amém? Por que a gente encontra essa passagem na Bíblia? O Evangelho de João ele é dividido, alguns vão fazer divisões diferentes, mas a maioria é dividido em 5 partes, tá? A gente teria ali essas informações na tela para ajudar a gente a aprender, né? Ficar melhor quando está na tela. Mas a gente não conseguiu utilizar o computador que o Arnaldo ofereceu hoje. E aí, então a gente vai só nas orelhadas, só ouvindo o que o pastor Jackson está falando, tá? Por isso que eu preciso bastante da atenção de vocês. O Evangelho de João é dividido em 5 partes. Do capítulo 1 até o versículo 18, tem ali o prólogo de João, que é o quê? O João, como se estivesse assim, escrevendo uma peça teatral. O primeiro ato é o ato que faz a abertura da história. Os personagens aparecem. Ah, tem esse personagem. São eles que vão desenrolar a história. O evangelista João utiliza uma estrutura bem parecida. Então, do comecinho, no capítulo 1 até o versículo 18, tem o prólogo, quando ele insere os personagens. Ele fala a respeito de Jesus. O verbo que encarnou, o verbo que se fez carne. Obrigado, Miguel, que Deus abençoe a sua vida, amém? E ele começa a dizer, a partir da segunda parte, que é do versículo 19 do capítulo 1 em diante, até o capítulo 12, nós temos o quê? Uma série de sinais, milagres, né? Sinais e palavras de Jesus, para se revelar como o Messias, o ungido, o Cristo. Tá? Cristo, ungido, são a mesma coisa. Messias também. Tem o mesmo significado. Tá? Por isso que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome. Cristo é um título. Vocês, por exemplo, gostam de chamar, né? Pastor Jackson. Pastor não é meu nome. Pode até me chamar pelo nome só. Tá? Mas como existe um costume, como uma forma de respeito, né, de se referir primeiro o título e depois o nome, tá bom? Pastor Jackson. Mas pastor não é meu nome. Da mesma forma, Cristo não é o nome de Jesus, é um título. E nessa parte aqui, a partir do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, o que o evangelista João está trazendo? Ele está trazendo Jesus manifestando sinais e dizendo palavras para se revelar como o Cristo, o enviado de Deus para salvar o mundo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, Criador de todas as coisas, amou o mundo e enviou o seu Filho para que o seu Filho viabilizasse o caminho de salvação. Amém? Aí na terceira parte, começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. É justamente a parte que está inserida esse trecho que a gente leu agora. É o trecho que se dá nas últimas palavras de Jesus e os seus discípulos. Foi durante a última ceia. Estava perto de Jesus ser preso. E aí a gente sabe, a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi torturado de forma brutal, foi morto numa cruz como se executam bandidos, ele foi morto como um criminoso, tá? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes desse período, né, o período do martírio e da morte e ressurreição de Jesus, Jesus está reunido com seus discípulos, seus amigos, e começa a dizer palavras para ele, não somente palavras. É nesse momento que tem o famoso cerimonial do lava-pés, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Foi nesse cerimonial que Jesus instituiu a forma como nós fazemos a ceia. Foi nesse momento em que ele parte o pão, em que ele compartilha o cálice e diz assim, ó, façam isso em memória de... Foi nesse momento, o Evangelho de João ele traz isso, tá? A quarta parte é a parte que trata justamente da glorificação pela morte e ressurreição. E a quinta parte é a parte final em que João dá o desfecho, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir aos céus. Essa é a divisão do Evangelho de João. Por que é importante que a gente entenda, tá, que o Evangelho de João está dividido assim? Vamos focar nessa parte que está inserido esse texto que a gente leu agora, Evangelho de João, capítulo 14. Jesus tinha acabado de dar uma notícia bombástica. Aliás, algumas notícias bombásticas. A primeira, que ele seria morto. Outra, que ele seria traído. E aí aquele discípulo que era o mais determinado falou assim, pode deixar comigo, eu resolvo. Eu não vou deixar um negócio desse acontecer. Aí Jesus vira para esse discípulo mais determinado, que era quem? Pedro. E diz assim, rapaz, você não sabe da missa metade. A verdade é que você vai me negar 3 vezes, inclusive, tá, Pedro? Imagina você sentado ali à mesa com eles. E vocês ouvem todas essas notícias, depois de 3 anos caminhando com Jesus. E vocês recebem essas notícias. Como é que fica o coração? Não fica pesado? O clima ficou pesado ali no ambiente. E dava até para ouvir o grilinho cantando lá de fora. Cri, cri, cri. E aí Jesus começa a dar palavras, então, de conforto. É o que a gente começou a ler agora no capítulo 14. Né? Ele fala assim, ó, não perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creem também em mim. Sabe? A intenção de Jesus nesse momento aqui é trazer uma palavra de conforto e esperança para gente que tinha muitas expectativas no que Jesus ia fazer. Alguns deles achavam que Jesus ia tomar o trono, né, de Jerusalém e finalmente ia ali restaurar o trono, a descendência de Davi. E aí, de repente, eles ouvem isso tudo, que ele não somente seria morto, mas ele seria morto porque seria traído por um dos seus. E até mesmo aquele que era grande referência ali entre os discípulos, o mais determinado, ia sentir tanto medo que ia negar Jesus 3 vezes. Então Jesus começa a trazer palavras de esperança. Essas palavras de esperança estão baseadas em quê? Na autoridade de Jesus, como Filho de Deus. Por isso ele diz assim, ó, não se perturbem, creio em Deus, creem também em mim. O que Jesus coloca como garantia? Ele mesmo. Ele se coloca como um absoluto. Ele se coloca como a garantia, o absoluto, de que os nossos corações não precisam temer. Por quê?
Porque ele é o Filho de Deus. E ninguém pode impedir o Filho de Deus. Até mesmo quando parecia que a morte iria impedir o Filho de Deus, ele venceu a morte. Você crê nisso? Você crê que ele venceu a morte? Amém? Correto? Só que agora a gente tem alguns desafios. Nós, pessoas do século 21, da era da hiperconectividade, todo mundo conectado, a era da informação, todo mundo tem informação em tempo real, a era da ansiedade, a era da depressão. Essa semana eu tive acesso a algumas informações, me chamou muita atenção. Os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo. O maior país evangélico do mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos é o país campeão em depressão. Parece que alguma coisa não casa. Alguma coisa que não se encaixa. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou repetir. Os Estados Unidos é o maior país evangélico do mundo. Mas é o país que mais sofre com depressão. O Brasil é uma referência como um dos países que tem o maior índice de pessoas que creem em Deus. O Brasil é um dos maiores, mas é o país que mais sofre com ansiedade. Tem alguma coisa que não encaixa, tem alguma coisa que não casa. Por quê? Quando a gente pensa assim, se você encontrou Deus, e aqui na palavra diz, não perturbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Por que os nossos corações têm andado tão perturbados? Por que nós temos andado tão deprimidos? Por que nós temos andado tão ansiosos? Talvez Jesus não seja o absoluto que nós precisamos. Ou pelo menos Cristo não tem sido. Vou até corrigir. Talvez Cristo não tenha sido o absoluto que nós precisamos. Ao ponto de dizer assim, se Jesus diz, para eu não perturbar o meu coração, por quê? Porque Ele nos convida a crer em Deus e crer também nele. E Ele diz assim, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E se nós cremos em Deus e cremos em Jesus e cremos que isso que Ele falou é verdade, por que nós temos andado tão deprimidos e tão ansiosos? Talvez algo precise ser revisto. Se essa reflexão tivesse um título, o título dela seria Reveja os absolutos. O que tem sido um absoluto na sua vida? Eu queria que você pensasse um pouco no conceito de absoluto. Quer ver uma coisa? Para você, você é um absoluto, porque você sabe que você existe. Certo? Não é verdade? Não é isso mesmo? Você tem dúvida que você existe? Apalpa aí, gente. Toca aí. Né? O teu irmão, de certa forma, para você também é um absoluto. Por quê? Ele existe, certo? Dá uma palpada aí, mas com carinho. Amém? Dá uma palpada aí no teu irmão aí, toca aí no braço dele aí, né? Bota a mão na cabeça dele. Ele não está aí, você não pode tocar o teu irmão, né? Ele transmite uma verdade para você, pelo simples fato de existir. Certo? É real. O teu irmão é real, da mesma forma que você é real. Da mesma forma, Cristo precisa ser real em nossas vidas. Porque se Cristo não for real em nossas vidas, nós teremos muita dificuldade em fundamentar a nossa fé. Agora, como Cristo pode ser real em nossas vidas? Como? Eu já falei a respeito disso aqui uma vez, eu vou frisar, tá? Vocês já ouviram falar da expressão Deus está morto? Já ouviram falar dessa expressão?
em algum lugar, né? Houve um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. O sobrenome dele é Nietzsche, ele é mais conhecido pelo seu sobrenome. Ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra, que é tipo uma historinha, né? Só que nessa historinha ele vai inserindo contexto, ele vai inserindo conceitos para descrever a sociedade na qual ele vivia. Presta bastante atenção que isso aqui é importante. Ó. Olha para mim. Ele era filho de pastor. E ele dizia o seguinte, que a moral que as pessoas praticavam era pura hipocrisia. Porque elas diziam crer em Deus e fazer o que era correto. Mas, na verdade, elas só faziam o que era correto na frente das pessoas. Longe das pessoas, estava ali, ó, vivendo a sua vidinha de incoerências, inconsistências morais. Sabe? No íntimo, as pessoas, apesar de defender uma moral, no íntimo, elas não eram boas pessoas na moral, na conduta. Então ele fala assim, ó, essa sociedade aí, que fundamenta o seu jeito de viver, numa suposta fé em Deus, na verdade se comporta como se Deus estivesse morto. Por isso que ele diz assim, Deus está morto. Porque as pessoas, apesar de dizer crer em Deus, viviam como se Deus estivesse morto. Não é muito diferente do nosso tempo. Porque muitas pessoas levantam e apresentam seus rótulos e credenciais como religiosas, dizem acreditar em Deus, dizem acreditar em Jesus, mas vivem como se Deus, como se Jesus não existissem. Por quê? Jesus fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que as pessoas têm feito? Têm pegado só a verdade e esquecem o caminho. Ou querem só a vida e esquecem o caminho e a verdade. As pessoas que vivem uma vida assim, bem entregue às suas próprias vontades, são pessoas que estão atrás da vida plena. Estão apalpando por aí como cegos, como pessoas que estão no escuro, tateando, procurando a vida plena. São pessoas que, de certa forma, abraçaram uma proposta de vida. E distantes de Jesus, é só isso que elas têm. Estão no escuro, tateando, procurando encontrar. Ontem eu assisti um filme muito bonito, chamado Movimento de Jesus. Conta a história da maior mudança na liturgia das igrejas nos últimos 100 anos, que foi quando foram introduzidos bateria e guitarra na igreja. Numa igreja lá nos Estados Unidos, que era proibido, né? Alguns de nós, inclusive, pegou um certo tempo que não era comum ver bateria nas igrejas, né? Não era comum. Quando eu passei a frequentar a igreja, não tinha bateria na igreja, tá? Não tinha. Nem teclado. Era no máximo alguém tocando. E, às vezes, a igreja que tinha mais condições financeiras tinha um órgão, né? Aí, de repente, alguém levava um violãozinho, tá? Ou um pandeiro, tá? Mas não tinha bateria, porque tinha aquele estereótipo que bateria e guitarra eram os instrumentos muito utilizados no mundo. Então, isso é coisa do mundo. Nesse filme, tá? Conta ali o auge do movimento hippie nos Estados Unidos, em que se pregava a liberdade, paz e amor, bicho. Entendeu? Muita liberdade. O sexo à vontade, o uso de droga à vontade e aquela busca de liberdade para discutir os grandes temas da sociedade. Então, toda uma geração mergulhada no extremo. Foi a geração que mais abusou das drogas. Foi classificado como um problema social, porque a maioria dos jovens dos Estados Unidos naquela época era viciada numa droga pesadíssima chamada LSD. Então, no meio de toda aquela situação, os jovens querendo encontrar respostas para a sua vida, encontraram nas drogas uma proposta.
pessoas tateando no escuro, cegos, querendo enxergar. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma classe religiosa muito fechada, que era quê? Gente que abraçou a verdade, mas não abraçou o caminho. E coisa terrível é quando as pessoas, por exemplo, querem ficar esfregando a verdade na cara dos outros, mas a sua vida não é um testemunho dessa verdade. Ou seja, é gente que quer viver a verdade de Jesus, mas não quer viver o caminho de Jesus. Nessas duas ilustrações que eu trouxe aqui, né, que eu estava assistindo esse filme ontem e pensei assim, rapaz, tem tudo a ver. A gente tem dois extremos, tá? Daqueles que vão para bem longe de Deus, porque não querem saber de Deus, e daqueles que vão para bem longe de Deus, apesar de estarem, entre aspas, na casa de Deus. Isso não te faz lembrar de uma parábola, uma certa parábola de dois filhos? Um que foi para bem longe do pai, e no auge da sua crise, lembrou do pai e voltou para casa. Era o filho mais novo. E tendo voltado para casa, encontrou um irmão mais velho que permaneceu na casa, mas ficou irritadíssimo com a forma como o pai acolheu aquele filho ingrato que foi embora. O filho mais novo estava perdido fora de casa. O mais velho estava perdido dentro de casa, porque foi diante de seu pai apresentar suas queixas. O senhor nunca matou um bezerro para mim? O senhor nunca fez uma festa para eu e aqui para os meus amigos? E eu estou o tempo todo aqui trabalhando como um escravo para o Senhor. E aí o pai vai falar assim, meu filho, tudo que está na minha casa é seu. Você nunca usufruiu, porque você nunca viu que era seu. Você estava dentro de casa, mas ao mesmo tempo longe dela. Eu, inclusive, gosto de pensar que Jesus falou essa parábola, não é para falar do filho que se perde longe de casa, mas para falar dos filhos que se perdem dentro de casa. Tem um pastor norte-americano, já falecido, uma figura... Não, dessa vez não é o Tim Keller. Hoje não vai ser o Tim Keller, não. Eu cito muito o Tim Keller. Hoje eu vou citar uma outra pessoa, um pastor já falecido, chamado Eugene Peterson. Tá? Tem aquela Bíblia ali, puxa essa Bíblia aí, meu filho. Foi ele que fez essa tradução ali. Quando terminar o culto, vocês podem dar uma olhada, que é a tradução A Mensagem. Mostra ele para os irmãos, João Pedro. Não, não precisa não, não precisa não. Foi ele que escreveu essa tradução aí, tá? E aí ele disse o seguinte a respeito dessa passagem que nós lemos agora. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz o seguinte, ó. Jesus disse que ele é o caminho. Ele também disse que é a verdade e a vida. O caminho de Jesus, unido à verdade de Jesus, nos traz a vida de Jesus. Eu vou repetir isso. O caminho de Jesus, unido à verdade de Jesus, nos traz a vida de Jesus. Não podemos proclamar a verdade de Jesus do modo como gostaríamos, a sua maneira. Tá? Nem podemos seguir o caminho de Jesus sem falar a verdade de Jesus. Mas Jesus como a verdade atrai mais a atenção que Jesus como caminho. Jesus como caminho é a metáfora mais comumente evitada pelos cristãos que já testemunhei em meus 50 anos como pastor na América do Norte. O que ele está querendo dizer? Era gente que vivia as regras morais, mas as suas vidas não eram testemunho vivo daquilo que eles diziam acreditar. Então era gente que com pressa abraçava a verdade de Jesus, mas não queria viver o caminho de Jesus. E já já a gente vai entender o que significa o caminho de Jesus para a gente finalizar entendendo o que é a vida de Jesus. Para a gente dizer assim, ó, eu quero, pastor, viver em Cristo. Eu quero viver a vida de Jesus. Para eu não sofrer como os tantos que têm sofrido aí, depressão, ansiedade, eu quero fugir disso tudo. Eu quero viver a vida plena. Eu vou continuar lendo o texto aqui. O caminho vem primeiro. Ele continua falando. Não podemos pular o caminho de Jesus na pressa de obter a verdade de Jesus, enquanto o adoramos e proclamamos o seu nome.
Somente pelo caminho de Jesus é que chegaremos a entender sua verdade e viveremos Jesus na nossa casa, no trabalho, com os nossos amigos e familiares. Viver o caminho de Jesus é seguir como ele seguiu. Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Já tem uma cruz preparada para você. Já tem uma cruz preparada para você. E se você quiser seguir o caminho de Jesus, você precisa carregar essa cruz. O que eu estou querendo dizer com isso? A cruz é um sinal de tortura, porque era um instrumento de tortura. E eu não estou querendo dizer que os irmãos agora têm que viver uma vida de tortura, ficar se torturando. Não é isso. Jesus, quando antes de falar, pega a sua cruz, ele diz o quê? Negue-se a si mesmo. O grande problema das pessoas em nosso tempo, eu falei aqui que existem alguns absolutos, né? É que elas colocam si mesmas como absolutos antes de colocar Jesus como absoluto. O que nós precisamos fazer é o seguinte, é rever quais têm sido os absolutos em nossas vidas. O absoluto, ele vai basear, ele vai ser um chão, um terreno firme para você caminhar. Jesus tem que ser esse caminho firme para você caminhar. Agora, se você colocar você mesmo como esse caminho firme para você caminhar, vai dar ruim. Vocês conseguem entender isso? Por que nós temos pessoas sofrendo, e eu estou fazendo aqui, tá, alusão àquelas pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, não por motivos patológicos. Gente, por exemplo, que por conta de uma deficiência hormonal, tá, desenvolveu um quadro de depressão. É gente que precisa tomar remédio. Por quê? Porque os hormônios, o corpo não está funcionando de maneira correta. Tá? Vocês sabiam que, por exemplo, quantidades excessivas de açúcar pode trazer, por exemplo, pequenas inflamações no intestino e dificultar a formação de serotonina, é isso mesmo, Jaque? Né? Que é a mesma substância que nossos cérebros precisam, como para ter um controle no humor, na forma como a gente se comporta, vai controlar um pouco o seu temperamento. Então, muitas vezes a pessoa está passando por um quadro depressivo, por quê? É porque a saúde não está legal, entendeu? Ela precisa diminuir um pouco o açúcar, tem que fazer um exame, tem que correr atrás de um médico, para poder tomar um remedinho, para controlar os hormônios e ficar de boa. O que eu estou querendo dizer não são essas pessoas, quando eu falo a respeito de pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, eu não estou referindo a essas pessoas, mas aquelas que, por ter excesso de si mesmas, agora sofrem. E o caminho de Jesus, Jesus disse: tomai o meu fardo que é leve, e o meu jugo é suave. Eu só não inverti aqui, mas acho que é isso mesmo. Né? Por quê? Nós carregamos um fardo pesado demais. O fardo de achar que nós mesmos podemos nos garantir em nós mesmos. Você entende isso, Neto? Você entende isso, Mateus? Jesus não está pedindo para você assinar uma atestado de incompetência. Ah, eu já entendi, pastor. Eu sou incompetente, eu tenho que entender que só quem faz as coisas é Deus. Não. Deus quer que você venha reajustar as suas competências com base nos absolutos que Ele oferece, porque Ele mesmo é um absoluto. Amém? Atenção, atenção em mim. Vamos deixar só o João Pedro ali com Betina. Atenção em mim. Amém? Nós precisamos entender isso com clareza. Ah? Quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, é muito dito assim, né? Se você ajustar a sua forma de pensar, configurar a sua mente, mindset, já ouviu essa expressão, Neto? Tiver um mindset vencedor, de você determinar, eu sou vencedor, eu vou conseguir, eu vou construir e tal, não sei o quê. Você precisa ser um empreendedor, você deve ser um senhor de si mesmo e tal, que não sei o quê. O que isso tem trazido para a nossa sociedade? Um fardo tão grande que quando você, por exemplo, intenta fazer algo e não consegue, você automaticamente recebe sobre si o fardo do insucesso. E aí você começa a atrelar o insucesso a quem você é.
Da mesma forma que a gente não pode atrelar o sucesso a quem nós somos. Vocês entendem isso? A sua identidade não pode estar fundamentada, presta atenção nisso, a sua identidade não pode estar fundamentada no sucesso ou no insucesso que você tenha vivido, esteja vivendo ou vai viver. O fato de você projetar uma coisa para a sua vida e isso não se concretizar, não define você como pessoa. Vocês estão entendendo isso? Você não pode cair nessa cilada de achar que, eu queria que a minha vida fosse diferente. Então, como minha vida não é diferente, do jeito como eu sonhei, então significa que eu nasci para sofrer. Eu sofri para dar errado. Eu sou assim. Aí fica igual o Charlie Brown, né? Charlie Brown não tinha um personagemzinho do desenho animado. Ó vida, ó céus, ó azar. Vocês lembram desse personagem, né? Era de que desenho? Vocês lembram de que desenho animado que era isso? Eu estou sempre citando aqui umas coisas muito antigas, né? Preciso remodelar um pouco, atualizar as minhas referências, né? Vou passar a assistir os animes com o João Pedro. Não é isso mesmo? Porque não dá mais para citar os desenhos da época que eu assisti. Ninguém assiste mais os desenhos que eu assistia, né? Mas aí vive aquele coitadismo, né? Coitado de mim. Presta atenção, ó, aqui, meninos. Viver coitadismo é desperdício. Ou vitimismo, né? Também, coitadismo coitadinho de mim. Ou vitimismo, né? As coisas nunca dão certo para mim porque ninguém nunca me deu oportunidade. Estão sempre me prejudicando. A pessoa nunca consegue se libertar porque ela está presa nessas ideias. Porque ela acha que o sucesso ou o insucesso pode defini-la como pessoa. Quem pode te definir como pessoa é Jesus. Reveja os absolutos. Jesus é o absoluto confiável, no qual você pode basear a sua vida e estabelecer a sua identidade. Porque ele veio para revelar um Deus que é Pai. E você é filho desse Pai. Se tem algo para você determinar, basear a sua identidade, é no fato de que você tem Deus como Pai. Agora, a gente só reafirma isso enquanto vivemos o caminho de Jesus. E aí, quando vivemos o caminho de Jesus, vivemos a vida de Jesus. O que é ter vida plena? É viver essa restauração relacional. Eu tenho batido muito nessa tecla, de repente algumas pessoas têm entendido da forma incorreta ou imprecisa da forma como vem trazendo. Eu vou encerrar falando a respeito disso e trazendo umas aplicações práticas para que vocês venham colocar em ação ao longo da semana, tá bom? Quando eu falo que Deus quer que nós vivamos restauração nos nossos relacionamentos, é porque as nossas vidas hoje sofrem as consequências das fraturas no relacionamento com Deus. Quando o homem pecou lá no jardim, quando eu falo homem, né, humanidade, Adão e Eva, quando eles pecaram lá no jardim, o relacionamento com Deus foi rompido. Se você tiver um castelinho de cartas e tirar aquela última lá de baixo que está sustentando tudo, o que vai acontecer com o castelinho? Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Aquela carta que sustentava todas as coisas que era o relacionamento com Deus, quando você tirou, caiu tudo. Nós devemos buscar a Deus, viver essa restauração de relacionamento com Deus. Agora entenda bem, não é um exercício vertical. Eu e Deus. É um exercício que ele vai para todos os lados. É você e Deus, é você e seu irmão, é você e a criação, é você por completo. Viver vida plena é viver essa restauração por completo, para você ser humano de verdade. Quando nós não temos Cristo como absolutos para que sejamos humanos de verdade, e a gente coloca qualquer outra coisa como absoluto, a gente vira um desses radicais, como nós temos visto bastante nas redes sociais, defendendo as barbáries que estão acontecendo no Oriente Médio, porque estão defendendo partido A e partido B.
é gente desumana, é gente que já está vivendo o inferno. Porque o que é o inferno? O inferno, como a Bíblia descreve, é a instância máxima de separação de Deus. E não tem retorno. Está tão longe de Deus que vai viver em agonia, distante de Deus eternamente. E tem gente que já está vivendo isso hoje, porque tornaram os seus políticos de estimação, as suas ideologias políticas, como absolutos, como deuses para si. É gente que está venerando a ideologia política e se sente tão confortável nisso que começa a relativizar as barbáries que estão acontecendo lá no Oriente Médio. É gente que se tornou desumano. É gente que está vivendo o contrário de uma vida plena. É gente que já está vivendo hoje o inferno. Fuja disso. Quer viver uma vida plena? Começa a derrubar os ídolos que se colocam como absolutos na sua vida. E deixa só Jesus ser o absoluto na sua vida. Para Ele restaurar você por completo. Para você ser humano de verdade. Humano que entende o que significa ter relacionamento com Deus. E que isso transborda para ter relacionamento com o outro. Irmãos, deixa eu fazer um desabafo aqui, vai valer a pena. Eu tenho andado muito angustiado. Muito angustiado. Não é possível pessoas assinarem embaixo a matança porque acreditam que ser de esquerda ou de direita é algo que precisa ser abraçado. E que ideologia de direita e de esquerda, todo mundo tem que escolher uma e quem não escolher está errado. Eu digo que isso é demoníaco. É demoníaco. Satanás está rindo à vontade do que está acontecendo hoje em dia. A ponto de você, por exemplo, rir de alguém sendo torturado por um grupo terrorista. Ou de uma família sendo aterrorizada com medo de uma bomba cair na cabeça. Você ri e assinar embaixo, mas tem justificativa? Não tem! Não tem justificativa. Nada justifica o que está acontecendo lá. Da mesma forma como aqui, pertinho da gente, no Rio de Janeiro. Nada justifica o que acontece no Rio de Janeiro. Você sair para trabalhar sem saber se vai voltar. Com medo de uma bala perdida. E a maioria das pessoas que acham isso normal e passam pano por isso tudo, a maioria delas tem lá uma ideologia religiosa para apresentar. E eu fico extremamente frustrado quando eu vejo cristão entrando nessa canoa furada. De passar pano para partido A e partido B. Para esse monte de absurdo que tem acontecido. Entendeu? Irmãos, o que eu quero é que nós vivamos Cristo como absoluto. Sabe? Da gente fugir das amarras de nós mesmos. Sermos absoluto. Porque Cristo nos chama mais uma vez nessa noite a negarmos a nós mesmos. Para que nós vivamos. Vivamos o legado do Evangelho. Porque o Evangelho não é nem o que a gente faz. O Evangelho é o que Cristo fez. E baseado no que Ele fez, a gente passa a viver. Você quer ter vida plena? Todo mundo aqui quer ter vida plena. Amém? Levanta a mão aí e diz amém todo mundo que quer ter vida plena. Abrace o Cristo crucificado e ressurreto. Aquele que se negou a si mesmo, se esvaziou. Viva o caminho, não abraça só a verdade não, viva o caminho. Faça da mesma forma que Ele fez. Se esvazie todos os dias. Para que você seja com Cristo glorificado. Porque olha só, isso aqui é lindo. E eu vou encerrar com isso. Isso aqui é lindo. Se nós vivemos vida plena, ou seja, vivemos em Cristo. Com Cristo nós também seremos glorificados. Vocês entendem isso? Porque aquele que está em Cristo experimenta em Cristo e com Cristo das mesmas bênçãos, da mesma glorificação que ele recebeu e que ele experimenta. Vocês entendem isso? Como é que nós fazemos isso? Vivendo o caminho de Cristo, a verdade de Cristo, para vivermos a vida de Cristo. Seja como Cristo. Ele é o caminho. Tá? E ele é categórico. Ele é. Mas ninguém é. Fuja dos ídolos. Abraça Cristo. Ele é a verdade. Fuja das ideologias.
Cristo é absoluto. Ele disse que é a verdade. Para que, enfim, tenhamos vida. Vou dar 3 aplicações práticas para estar encerrando. Eu vou pedir para a Jaque, a Mari, dar o suporte, trazendo os elementos da ceia. 3 aplicações. Pense nisso durante a semana. Se você não conseguir gravar agora, assista essa pregação de novo ao longo da semana para você pegar esses 3 passos, tá? Venha fixar, ancorar a sua vida no caminho de Jesus como base para uma fé duradoura. Uma fé não oscilante, tá? Está baseada em algo sólido, confiando em sua direção e promessas em meio às adversidades da vida. Mesmo em meio às adversidades, busque em Jesus firmeza para caminhar. Firme a sua vida, estabeleça a sua vida, fixe em Jesus. Amém? Segunda aplicação para essa semana aí. Busque orientação na verdade de Jesus. Não busque orientação em pessoas supostamente em nome de Jesus. Vá direto na fonte, vai na Bíblia. Não seja dependente do que os outros têm a falar a respeito de Jesus. Viva você mesmo a experiência de ter Cristo revelado diante dos seus olhos, numa relação com a palavra de Deus. Então viva essa constante orientação da verdade de Jesus em todos os aspectos da vida. Deixa Cristo reinar e orientar os seus passos em todos os aspectos da sua vida. Não faz separação, não. Aqui Jesus Cristo disse que eu tenho que fazer. Daqui para cá, não. Tá? A minha vida profissional, quem manda sou eu. Na minha vida relacional, quem manda sou eu. Jesus vai mandar só quando eu estiver lá na igreja. Não faça isso, não. Tá? Mas deixa que a verdade de Jesus venha determinar e te orientar em todos os aspectos da sua vida, permitindo que os ensinamentos dele venham moldar o seu caráter e a sua conduta. Seja alguém que tenha a sua moral e conduta modelada por Jesus. Amém? Terceiro e último, abrace a vida em Jesus. Queira viver essa vida plena. Tá? Começa aqui e continuará na eternidade. Tá? Abraça essa vida em Jesus como fonte de esperança e propósito eterno, superando as incertezas e os desafios com a certeza de que há um caminho para a plenitude e para a realização. Todo mundo aqui quer ser pleno e realizado. Nós só alcançaremos plenitude e realização quando nós esquecermos de nós mesmos para vivermos exatamente como Jesus, fugindo dos ídolos e tendo só Cristo como referência. Amém?